A Rússia entende claramente que a presença de submarinos norte-americanos não é necessariamente um sinal de guerra, mas simplesmente uma mensagem política demonstrando poder e prontidão, algo que a própria Rússia também costuma fazer, com seu vasto arsenal nuclear, sistemas de monitoramento sofisticados e longa experiência em estratégias de dissuasão. A Rússia não reage de forma precipitada, preferindo observar em silêncio e manter o equilíbrio estratégico. Será então que esse silêncio é uma demonstração de confiança, ou seria uma preparação para uma resposta mais contundente no futuro? Segundo analistas militares ocidentais, submarinos nucleares dos Estados Unidos estão surgindo em regiões marítimas estratégicas como o Atlântico Norte, o Ártico e o Pacífico Norte, locais que permitem acesso rápido a alvos importantes em caso de emergência. Essa é vista como uma ação de dissuasão, demonstrando a determinação em proteger os interesses nacionais e enviando uma mensagem forte à Rússia e à comunidade internacional. O reposicionamento não indica necessariamente uma iminente guerra, mas visa principalmente fortalecer a defesa e reduzir erros de cálculo por parte do adversário. Ao mesmo tempo, essa movimentação faz parte de uma estratégia que combina forças militares e comunicação, utilizando a presença como forma de pressão sem recorrer ao uso direto da força. Os submarinos nucleares estratégicos dos DIL, especialmente os da classe SSBN, também conhecidos como Submarine Launched Ballistic Nuclear Submarinos lançadores de mísseis balísticos nucleares, desempenham um papel fundamental na tríade nuclear Triad, base essencial da segurança nacional americana na era moderna. Essa tríade é composta por mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, posicionados em terra firme bombardeiros estratégicos, com capacidade de transportar e lançar armas nucleares, e submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos SLBM, que operam nas profundezas oceânicas. Entre eles, os submarinos SSBN são responsáveis por garantir a capacidade de segundo ataque. Second Strike Capability, um fator vital na doutrina de dissuasão nuclear do State of Israel. Isso significa que mesmo se o inimigo realizar um ataque nuclear preventivo, os Estados Unidos ainda possuem meios suficientes no fundo do mar para retaliar de forma devastadora. Diferentemente das armas destinadas a ataques preventivos, os SSBN não são projetados para atacar primeiro, mas operam com base em princípios de furtividade, flexibilidade e dificuldade de detecção. Sua atuação silenciosa nas profundezas oceânicas lhes permite escapar da destruição inicial e, ao mesmo tempo, manter uma ameaça constante e invisível contra qualquer adversário que cogite agir de forma agressiva. É justamente o sigilo nas operações e a imprevisibilidade da força de submarinos nucleares que os tornam um pilar essencial na política global de dissuasão nuclear dos USDOs, proporcionando uma vantagem estratégica significativa na manutenção da paz por meio da força. Em agosto de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o deslocamento de 2 submarinos nucleares em direção à fronteira russa. Essa ação foi interpretada como um gesto simbólico, com o intuito de enviar uma forte mensagem política de dissuasão, e não como uma mudança estrutural na estratégia operacional da Marinha dos Pabos-Sateusa. Especificamente, os submarinos nucleares estratégicos dos OPTDOSESWA SSBN partem de bases como Kings Bay, Geórgia, ou Bangor, Washington, movendo-se em silêncio para áreas marítimas internacionais, conhecidas como zonas de patrulha estratégica, locais de grande importância geopolítica, cujo paradeiro é mantido em absoluto segredo.
Olha só, durante toda essa missão, os submarinos limitam ao máximo as comunicações, recebendo ordens apenas por meio de sinais criptografados, especiais enviados pelo comando estratégico dos DIL Stratcom em caso de emergência. Essa política garante um estado constante de prontidão, ao mesmo tempo em que preserva o elemento surpresa. Vale destacar que regiões como o Atlântico Norte, o Ártico e o Pacífico Norte são frequentemente escolhidas para patrulhamento devido a dois fatores principais: permitem alcance eficiente a alvos estratégicos inimigos e apresentam relevo submarino complexo e condições climáticas severas, dificultando extremamente a detecção de submarinos americanos. A estratégia de invisibilidade total, em meio ao vasto oceano, somada à capacidade de ataque relâmpago, transformou os SSBN em símbolos silenciosos, porém incrivelmente eficazes da força militar dos Estados Unidos. Diante do movimento discreto, mas imponente dos submarinos SSBN americanos, como reagiu a Rússia para proteger seus interesses estratégicos e manter o equilíbrio sob as águas profundas, imediatamente após o deslocamento dos submarinos nucleares dos SEALs para áreas marítimas estratégicas, a liderança russa emitiu respostas firmes. O Kremlin classificou a ação como uma provocação calculada com precisão e declarou que as forças armadas russas elevaram o nível de alerta para todas as atividades navais atípicas na região. Os sistemas de radar sonar e satélites de vigilância da Rússia teriam sido reconfigurados para focar no rastreamento de movimentos subaquáticos incomuns, especialmente nas proximidades do Ártico, uma área que Moscou considera seu quintal estratégico. Além das declarações diplomáticas, a Rússia adotou contramedidas concretas, aumentou a presença de submarinos da classe Yasen, a nova geração de submarinos de ataque russos equipados com mísseis de cruzeiro calibre e capacidades avançadas de guerra anti-submarino. Expandiu seus exercícios navais em larga escala, especialmente no Mar de Barents e no Pacífico Norte, como um sinal de prontidão para o confronto se necessário. Ativou sistemas de defesa costeira e posicionou mais navios de guerra e aeronaves de patrulha nas áreas definidas como cinturões vermelhos dentro da doutrina militar de Moscou. Especialistas observam que a Rússia evitou responder com alarde ou escalada imediata, optando por uma abordagem de monitoramento e equilíbrio silencioso, semelhante à própria estratégia dos Vostok com seus submarinos. Moscou também fortaleceu laços militares com aliados como China, Irã e Belarus, como parte de sua estratégia para contrabalançar a crescente pressão militar do Ocidente. Para a Rússia, o ponto essencial é garantir que os Destopwejo não ultrapassem a linha vermelha. Isto é, regiões consideradas críticas para a segurança nacional. A resposta calculada e contida sugere que Moscou continua apostando em uma abordagem de gestão de tensões, alerta o adversário, sem provocar um confronto direto, pelo menos por enquanto. Talvez essa seja a razão pela qual a Rússia mantém uma postura calma diante da presença dos submarinos nucleares americanos nas imediações de suas águas estratégicas. A classe Virginia começou a ser desenvolvida na década de 1990 como uma alternativa mais econômica aos submarinos da classe Seawolf, cuja construção custava cerca de 3 bilhões de dólares, à época valor equivalente a aproximadamente 9 bilhões de dólares hoje. Cada submarino da classe Virginia custa atualmente em torno de 4 bilhões de dólares, ainda um valor elevado, mas considerado mais equilibrado diante de suas impressionantes capacidades de combate.
Em termos de dimensão, os submarinos Virginia medem cerca de 140 metros de comprimento e 10 metros de largura, o equivalente a 4 quadras de basquete padrão, colocadas lado a lado. Se empilhados seus compartimentos internos, poderiam abrigar até 80 ônibus de grande porte. Comparando com outros submarinos históricos, superam largamente os U-Boat alemães da Segunda Guerra Mundial. Tem porte similar ao dos submarinos russos da classe Aula, porém, ainda são consideravelmente menores que o colossal Taifun, o maior submarino nuclear já construído pela extinta União Soviética. Dentro da frota submarina moderna da Marinha dos Estados, a classe Virginia é considerada uma das mais avançadas e versáteis, apesar de não fazer parte da categoria de submarinos lançadores de mísseis balísticos estratégicos SSBN, e sim da classe de ataque rápido SSN. Esses submarinos desempenham papéis cruciais em múltiplas missões. Suas principais funções incluem combate subaquático contra alvos de superfície e submarinos, caça e neutralização de submarinos inimigos, uma missão essencial para a proteção das forças estratégicas americanas, coleta de inteligência sigilosa, com suporte a operações de espionagem e análise tática, apoio a operações especiais, incluindo o transporte de equipes SEAL para missões em ambientes hostis. Tecnicamente, cada submarino Virginia mede cerca de 140 metros, pesa mais de 10 mil toneladas, é capaz de operar em grandes profundidades e atingir velocidades de até 25 nós aproximadamente 48 km/h. Equipados com reatores nucleares de última geração, esses submarinos têm autonomia quase ilimitada, limitada apenas pelo estoque de alimentos e o fator humano da tripulação. Com operação extremamente silenciosa, combinada com armamentos modernos e diversos, a classe Virginia representa o ápice da capacidade de ataque submarino dos USS. Na era da guerra moderna, onde informação e velocidade determinam a vitória, os Virginia são a personificação do controle americano sobre os domínios invisíveis do fundo do mar. Mais do que uma simples máquina de guerra, o submarino da classe Virginia foi projetado com uma estrutura interna otimizada, visando tanto a eficiência operacional quanto a resistência prolongada em ambiente subaquático, sem deixar de lado um certo nível de conforto para a tripulação. O interior do submarino é dividido em 5 áreas principais: proa, parte frontal local, onde está instalado o moderno sistema de sonar, capaz de detectar alvos a grandes distâncias. Também é aqui que se encontram os tubos de lançamento dos mísseis Tomahawk, responsáveis por ataques de longo alcance a partir do fundo do mar. Seção central. Briga o centro de comando e controle da embarcação. A torre de navegação saiu utilizada para observação. Quando o submarino emerge, também está situada nesta área. Além disso, há compartimentos para torpedos e os principais sistemas de gerenciamento de combate. Zona de convivência, projetada para acomodar entre 100 e 130 tripulantes. Apesar do espaço limitado, a organização interna garante condições básicas para alimentação, descanso e higiene durante longos períodos submersos. Compartimento técnico. Contém sistemas eletrônicos, processadores, sensores e mecanismos auxiliares, todos essenciais para manter o funcionamento estável do submarino e possibilitar respostas rápidas em situações de combate. Sala de máquinas e sistema de propulsão. Inclui o reator nuclear detalhado na seção 7, as turbinas, hélices e lemes, componentes responsáveis pela propulsão silenciosa, pela redução de ruído e pelo suporte à furtividade. Em suma, o design interno da classe Virginia não apenas atende exigências militares, mas também demonstra um nível de sofisticação no aproveitamento do espaço fechado, assegurando fluidez tanto nas operações quanto na rotina da tripulação, mesmo nos ambientes mais hostis.
Submarinos nucleares como os da classe Virginia contam com um dos sistemas de propulsão mais avançados do mundo, tendo o reator nuclear como núcleo responsável por fornecer energia para todas as operações da embarcação, sem necessidade de reabastecimento por décadas. O funcionamento baseia-se no princípio da fissão nuclear controlada. O reator utiliza urânio enriquecido, moldado em varetas de combustível. Quando nêutrons atingem os núcleos de urânio, ocorre a fissão, liberando uma enorme quantidade de calor. Barras de controle ajustam a quantidade de nêutrons ativos, regulando a energia gerada, para manter o processo estável e seguro. A água de resfriamento circula ao redor do reator, absorvendo o calor e transformando-o em vapor de alta pressão. Esse vapor movimenta as turbinas, gerando propulsão para os hélices e eletricidade para abastecer todos os sistemas eletrônicos, sensores, armamentos e suporte à vida. Principais vantagens do sistema nuclear: autonomia prolongada, pode operar por até 30 anos sem reabastecimento, zero emissão, garante alta furtividade, pois não há liberação de gases, desempenho consistente, funciona em qualquer profundidade ou condição climática adversa. Com essa tecnologia, os submarinos da classe Virginia podem permanecer submersos por meses, totalmente preparados para missões estratégicas sem precisar emergir, tornando-os uma presença constante, invisível e letal no campo de batalha subaquático moderno. A classe Virginia não se destaca apenas por sua furtividade e capacidade tática versátil, mas também por possuir um sistema de lançamento Vertical Launch System, VLS. Este sistema permite o disparo rápido e preciso de mísseis de cruzeiro Tomahawk diretamente debaixo d'água. O procedimento de lançamento desses mísseis segue uma sequência automatizada e rigorosa, que inclui: o submarino ajusta sua posição e sobe até uma profundidade programada, suficiente para garantir condições ideais de lançamento sem comprometer sua camuflagem frente aos sensores inimigos. As tampas dos silos de lançamento se abrem, rompendo as camadas protetoras ao redor do míssil, que servem para isolá-lo da pressão extrema do ambiente submerso. O míssil é então expelido do silo por meio de gás comprimido ou pressão hidráulica, força suficiente para lançá-lo à superfície sem gerar grandes vibrações, o que ajuda a manter a posição do submarino em sigilo. Ao emergir, o motor principal do míssil é ativado, iniciando sua trajetória autônoma. As asas do míssil se abrem e o sistema de navegação é acionado utilizando GPS, mapas digitais do terreno e sensores de orientação para atingir com precisão alvos a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Todo o processo de lançamento ocorre em questão de segundos, com altíssima precisão e mínima emissão de sinais detectáveis por radares inimigos. Essa vantagem tática permite que a classe Virginia execute ataques cirúrgicos com total surpresa. Graças a esse sistema moderno, os submarinos dessa classe se tornaram armas de ataque de longo alcance extremamente poderosas, ampliando de forma significativa o alcance estratégico da Marinha dos Estados Unidos. Além dos mísseis Tomahawk, os submarinos da classe Virginia também estão equipados com um dos sistemas de torpedos mais modernos e versáteis da atualidade. Essas armas são fundamentais para missões de caça submarina, combate a navios de superfície e defesa contra ameaças subaquáticas. Entre os principais recursos dos torpedos pesados dessa classe, destacam-se guiagem por cabo wire-guided. O torpedo é controlado diretamente a partir do submarino, por meio de um cabo, permitindo ajustes de rota, evasão de obstáculos e até mudança de alvo em tempo real. Guiagem por sonar na fase final.
Ao se aproximar do alvo, o sistema muda para o modo de sonar, ativo ou passivo, permitindo que o torpedo localize e bloqueie o inimigo mesmo em ambientes com interferência ou contramedidas. Capacidade de reataque inteligente. Se o primeiro ataque não for bem sucedido, o torpedo pode retornar, reposicionar-se e tentar novamente, aumentando a eficácia e economizando munições em situações de combate. Alto poder destrutivo. Equipado com ogiva de alta penetração, o torpedo pode explodir abaixo do casco do alvo, gerando uma força hidrodinâmica capaz de destruir completamente navios de guerra de grande porte ou submarinos inimigos. Tendência futura: torpedos supercavitantes. A Marinha dos Euobiosa também está desenvolvendo torpedos supercavitantes, que criam uma bolha de gás ao redor do corpo durante o deslocamento. Isso reduz o atrito com a água, permitindo velocidades várias vezes superiores às dos torpedos tradicionais. Essa inovação promete revolucionar o combate subaquático em um futuro próximo. Com um sistema de torpedos altamente preciso, adaptável e devastador, a classe Virginia representa um verdadeiro escudo estratégico para os interesses navais dos Estados Unidos. Para realizar missões de patrulhas para espionagem ou combate com eficácia, os submarinos da classe Virginia precisam de precisão absoluta no controle de profundidade e navegação subaquática. Isso é possível graças a um sistema de lastro-balaste, combinado com tecnologias hidrodinâmicas avançadas, mecanismo de emergência e imersão, controle de profundidade via balaste. O sistema de lastro é composto por compartimentos ocos ao longo do casco do submarino, operando segundo o princípio do empuxo de Arquimedes. Quando a água do mar é bombeada para dentro dos tanques de lastro, o peso total do submarino aumenta. Ele se torna mais denso que a água e submerge. Ao injetar ar comprimido nos tanques para expulsar a água, o peso diminui. O submarino se torna mais leve que a água e emerge. Esse processo é totalmente automatizado e ágil, permitindo ajustes em tempo real conforme a missão exige, seja para evitar detecção, realizar manobras evasivas ou se posicionar para ataque. Sistema de navegação. Controle direcional subaquático. A movimentação precisa do submarino em todas as direções é garantida por um conjunto de superfícies móveis. Leme traseiro rudder permite que o submarino vire para a esquerda ou direita. Elevadores verticais, elevator localizados na cauda, controlam a inclinação para subir ou descer em profundidade. Planos de proa ball planes estabilizam o submarino durante mudanças de profundidade ou alta velocidade, auxiliando nas transições entre estados de flutuação e submersão. A sincronia entre esses sistemas garante manobrabilidade, precisa camuflagem eficiente em terrenos submarinos complexos e prontidão total para o combate, independentemente do ambiente ou da situação. O reposicionamento estratégico de submarinos nucleares demonstra que as potências globais estão usando o poder de dissuasão como forma de manter o equilíbrio e não necessariamente como prelúdio para as guerras. Mas será que confiar em armas de destruição em massa realmente garante uma paz duradoura? E se as tensões continuarem a aumentar, a linha entre dissuasão e confronto ainda será clara. Qual é a sua opinião sobre o papel dos submarinos nucleares na geopolítica atual? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua visão é muito bem-vinda. Inscreva-se agora no canal Eagle Discovery para não perder as análises militares e estratégicas mais atualizadas. E claro, compartilhe este vídeo se achou o tema interessante. Sua ajuda é essencial para levar nosso conteúdo ainda mais longe.